Hoje, nos Açores, os índices de desemprego, de pobreza, de miséria, de necessidades elementares é verdadeiramente assustador. Não vale a pena tapar o sol com a peneira, todos o sabemos. Sendo a razão fundamental desta situação importada do continente, comecei por dizê-lo e reafirmo, a não minimização destes problemas aqui nos Açores, apesar de todo o discurso da apresentação de planos e de estratégias da via açoriana, prova, como temos dito reiteradamente, que o Partido Socialista nos Açores também tem falhado na minimização dos efeitos da crise sobre os mais pobres. Porque não tem feito nada? Não. Porque não tem tomado medidas? Não, senhor, tem tomado. Porque não tem tentado essa minimização? Tem, sim, senhor. Tem conseguido? Não. Então, não é o momento de arrepiar caminho e ousar implementar outras medidas. Não porque não tenha implementado até agora, mas porque aquelas que implementou, obviamente, aos olhos de qualquer pessoa, não estão a resultar. Por exemplo, as políticas claramente anticíclicas que o Bloco de Esquerda aqui tem apresentado, não só o Partido Comunista Português aqui tem apresentado, têm obtido de todas as bancadas, à exceção do CDS, que se tem abstido na maior parte delas, têm obtido de todas as bancadas do Partido Socialista e do PSD um voto contra rotundo. Ou seja, os mesmos que dizem que estas medidas não estão a resultar são os mesmos que chumbam qualquer outra tentativa de proposta ou de medida que possa vir a resultar. E não há maior contradição do que esta. Podemos dar um exemplo, e queremos dar um exemplo, disto que estamos a dizer, de que há medidas que há que implementar com urgência, mas que o Partido Socialista e o PSD concordam em não implementar, porque votam contra neste plenário, e há outras que urge alterar. E não posso deixar de me referir à alteração clara nas relações entre o Governo Regional, nomeadamente entre a Secretaria, a Sra. Secretária Regional da Solidariedade e as IPES. Parece um pormenor de menor importância, mas na realidade, Sra. Secretária Regional, não é. Porque, repare bem, é exatamente no momento de maior agudeza da crise social nos Açores que o Governo Regional decide fazer uma alteração de financiamento das IPES, que é norteada por um pequenino conceito que, quanto a nós, faz toda a diferença do mundo. É transformar o utente no cliente. Isto diz tudo sobre o objetivo de uma política de ação social. E como é possível transformar uma entidade, uma IPES, que deve ter a igualdade social, o caminhar para uma igualdade social, a resposta às emergências, a resposta às necessidades, se olha para elas de um ponto de vista empresarial e não de um ponto de vista de justiça social. E esta alteração, quanto a nós, é a marca de uma política e de uma ideologia. E pode a Sra. Secretária Regional dizer, como tem dito publicamente, e nós temos lido, que não, senhor, as IPES não vão ser afetadas de maneira nenhuma. Vão, Sra. Secretária Regional. E o Bloco de Esquerda diz-lhe desde já que até teme que sejam muito mais do que aquilo que tem vindo a público. Nós tememos, por exemplo, que o Governo Regional, relativamente às IPES, se esteja a preparar para fazer um congelamento das carreiras de trabalhadores das IPES. É uma hipótese que anda no ar e eu gostava de ouvir a Sra. Secretária Regional sobre esta matéria. E, portanto, isto seria uma forma de ultrapassar o problema de pagar de oportunidades, promoções, etc., com que as IPES neste momento se confrontam. Mas ouvi-la-emos falar sobre este assunto. Ora, mais uma vez, também não concordamos que seja exatamente nesta altura de tão grave crise social que o Governo Regional, com esta alteração de políticas e de relacionamento com as IPES, lança, agradeço que termine, Sra. Deputada, Presidente, quer sobre estas instituições, quer sobre os seus trabalhadores e trabalhadoras, um sentimento de dúvida, de incerteza sobre o futuro, que não ajuda nem a política social do Governo Regional e muito menos a confiança das pessoas nessa política e na resposta às suas necessidades.
só um minuto para terminar. Não posso deixar de dizer, mesmo breve, dentro deste contexto, que a grande batalha perdida, na opinião do Bloco de Esquerda, na conquista e nos anos de autonomia que nós já levamos desta região, é de facto a batalha da educação. Os índices de analfabetismo que a Sra. Secretária Regional referiu e que são, enfim, comparativamente menores, mas que existem. O grau de iliteracia, o insucesso, o abandono escolar, são uma prova de que há uma batalha para fazer nesta região, que é a batalha da educação, e que é, quanto a nós, a grande, não diria falência, mas a grande incapacidade de conquista desta autonomia. E tudo, muitas das coisas que aqui estamos a dizer, em termos de pobreza, em termos de desigualdades sociais, e somos uma região onde essas desigualdades são agudas, aquilo que estamos a dizer de baixos salários, tudo também tem a ver com a educação e com esta batalha perdida, quanto a nós, na região. Vou finalizar. Com as palavras já escutou, desta casa. Já ultrapassou em muito o seu tempo. Deixe-me recuperar um deputado do Partido Socialista que há 12 anos disse uma coisa tão bonita nesta casa e eu gostava de... Só mesmo essa frase. Duas frases. E não uma digo mais frase, nada, senhora deputada. Os meus 10 minutos vou ficar calada até ao fim do debate. O deputado do Partido Socialista, Francisco Barros, há 12 anos, nesta casa, disse o seguinte, e eu vou citar. É este quadro que permite, e a que quadro estava a referir ao antigo modelo de financiamento das IPs e das misericórdias, o anterior ao Código da Ação Social, é este quadro que permite, entre outras coisas, que felizmente na região nunca tenha acontecido situações como por vezes encontrei no continente, de lares subsidiados ou financiados de forma cega, ou seja, X por utente, e não queremos saber mais nada do que se passa, o que faz com que depois um trabalho de inspeção e verificação se encontre em condições degradantes, subhumanas e por vezes atentatórias dos mais elementares direitos de qualquer cidadão, quanto mais o cidadão... Tem mesmo de terminar. Espero não ter que ser um dia um deputado desta casa a repetir estas palavras neste Parlamento. Ultrapassou largamente o seu tempo, Sra.